abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Amém. Então a palavra do Senhor, no capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. E hoje, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai falar conosco a respeito de muros. Os muros que cercam a nossa vida. E Neemias, sendo copeiro do rei, que estava cativo no Império Persa, estava lá como copeiro, tinha uma função de honra perante o rei, era um judeu, e de repente esse homem, ele se preocupa em saber como é que está o povo de Jerusalém, como que estão os seus irmãos lá em Jerusalém, porque a palavra nos mostra que, por causa da desobediência, o povo de Judá teve invasões em Jerusalém. A cidade foi queimada, muitos foram levados cativos, e os que ficaram dessa forma que foi descrita na palavra, em miséria. E esse homem ali, numa situação tranquila, estava, num certo comodismo ali, tranquilo, numa função boa, trabalhando para o rei, era cativo, mas tinha uma função boa ali no palácio. Não tinha necessidade nenhuma de se preocupar com ninguém, entendam o que eu quero dizer, por causa da situação em que ele estava confortável. Mas de repente esse homem, Neemias, ao saber, através de um de seus irmãos, que o povo de Israel estava sofrendo, estava numa situação de miséria, estava lá em Jerusalém com os muros cheios de ranhuras, as portas queimadas, e esse povo estava até passando fome lá. Esse homem, ele começa a ter uma sensibilidade, a sensibilidade de pensar no outro. E é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com você nessa manhã. Não perca a sensibilidade de pensar no outro. Talvez você esteja como Neemias, tranquilo financeiramente. Talvez você esteja num ótimo emprego, numa ótima função. Talvez o teu status está ótimo, excelente lá fora. Talvez não falte nada na sua casa,
manhã, ele vem usar a palavra do Senhor e usar o exemplo de Neemias para nos mostrar que, como homens de Deus e como mulheres de Deus, nós podemos fazer a diferença. Amém. Amém. Porque o homem e a mulher de Deus, ele não pode ficar acomodado. O homem e a mulher de Deus não pode ver as coisas acontecendo ao seu redor e falar: deixa pra lá, não tem nada a ver comigo, deixa pra lá. O homem e a mulher de Deus que o Senhor quer nessa manhã forjar é um homem e uma mulher de Deus que tenha sensibilidade no espírito de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Porque senão o evangelho não se torna um evangelho genuíno. O evangelho não se torna um evangelho que é curador, que é transformador, que é acolhedor. Um evangelho que sacia a fome, que sacia a sede. Um evangelho que é o que chora com os que choram e que ri com os que riem. Senão ele não é genuíno. Neemias, nessa manhã, vai ser usado como exemplo para nós. Porque Neemias, ao ouvir a respeito do seu povo, dos seus irmãos, ele vai pedir a Deus uma estratégia. Senhor, o que eu preciso fazer, meu Deus? Eu sei que nós erramos como povo, nós nos rebelamos contra o Senhor, mas o que é, Senhor, que eu posso fazer hoje para ajudar esse povo, para mudar essa situação de ruína, Senhor? Porque eu não vou ficar calado, eu não vou ficar parado, mas eu quero estender o meu braço e fazer alguma coisa. E se nós formos transcorrer o livro de Neemias, nós vamos ver que este homem, ele vai orar, ele vai falar com Deus, e um dia ele está servindo o rei, e o rei olha para ele, e o rei fala assim para ele: por que você está assim abatido, Neemias? Você está chateado, teu semblante está caído. Por que você está abatido desse jeito? O que está acontecendo? E Neemias então expõe para esse rei toda a situação que estava acontecendo com o seu povo. E a mão de Deus, você pode repetir isso? A mão de Deus trabalha na vida do rei. A mão de Deus trabalha na vida do rei. Para ceder a Neemias o desejo do coração dele. Irmãos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos colocamos à disposição daquilo que é a obra de Deus, o que vai acontecer? A mão de Deus vai trabalhar por nós. Às vezes a gente fica preocupado: como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou idealizar isso? Como que eu vou realizar? E a gente esquece que existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever o poder que ele tem. E que quando o projeto está alinhado com a vontade de Deus, o projeto acontece. Porque ele está alinhado com a vontade de Deus. E esse rei, ele vai ceder para Neemias tudo que Neemias necessita, para que Neemias possa ir até Jerusalém e fazer a obra que Deus colocou no coração dele.
copeiro. Um copeiro, irmãos, se sensibiliza pelo seu povo. Como é que está o nosso coração como povo de Deus? Como é que está o nosso coração como filhos de Deus? Talvez você pense assim: mas eu sou tão pequeno. Sou tão pequeno. Não sei nem falar direito, você não deveria nem pensar dessa forma. Mas talvez você pense: mas eu sou tão pequeno. Eu não sei nem falar direito. Mas o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer, Ele executa na hora que Ele quer, Ele derruba, Ele levanta. É Ele. Ele pode usar quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. E como está o nosso coração? Nós estamos nos preocupando com o outro? Nós estamos nos preocupando com a vida de pessoas que estão ao nosso redor? O que é que nós estamos fazendo em prol de vidas? Para que vidas sejam curadas, sejam resgatadas, sejam trazidas na presença do Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Sabe, irmãos, aí fora, quando as pessoas pedem ajuda umas às outras, rapidamente, qualquer pessoa fala: eu tenho um livro de autoajuda. Ou outro fala: eu conheço uma psicóloga. Eu conheço um terapeuta. Eu conheço o fulaninho de tal lá da esquina lá, que pode te ajudar, vai lá. Só que parece que para o povo de Deus as coisas criam barreiras. As coisas criam dificuldades. Parece que é difícil para o povo de Deus abrir a boca e falar desse Deus que nos resgatou, que nos curou, que nos transformou, que nos colocou de pé. Esse Deus que a cada dia tem nos colocado de pé, e que se não fosse por Ele, nós já teríamos sido consumidos, porque o mundo jaz do maligno, você sabe muito bem disso. E o pecado está à solta. E os valores revertidos, os valores não são mais os mesmos. E aí parece que nós, como povo de Deus, temos dificuldade de falar do amor de Deus, da palavra de Deus, dar receita para as pessoas. A receita é Jesus. Servir ao Senhor. E Neemias então vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém, leva tudo o que ele precisa, porque Deus estava com ele. E o Senhor falou ao coração dele: vai, porque eu vou te explicar o que você vai fazer lá. Olha que coisa linda. Partiu do desejo desse homem de fazer algo pelo seu povo. E ao mesmo tempo que ele sente o desejo de fazer algo pelo seu povo, o Espírito Santo vem e fala ao coração dele: eu vou te ajudar, você vai fazer assim, assim, assim e assim. Porque é assim, irmãos, quando a gente propõe no nosso coração que a gente quer fazer, Deus vai e dá a arma e concede tudo que a gente precisa para fazer, porque Ele vai à frente. Amém? Amém. Quando Neemias chega em Jerusalém, preste atenção. Neemias chega em Jerusalém. A palavra aqui diz que ele vai rodear os muros de Jerusalém. Ele vai montado no cavalo e ele rodeia os muros. E ele fala que as pessoas não tinham entendido o que ele estava fazendo, mas que ele estava fazendo o que Deus disse para ele fazer, ele fala. E ele vai rodear os muros. E ele começa a olhar os muros. E ele vai olhando as fendas. Ele vai olhando as portas queimadas. Ele vai olhando, bom, aqui o buraco é grande. Aqui precisa de mais apoio. E ele vai olhando. E ele vai cercando os muros de Jerusalém. E ele vai observando. Primeiro ele observa antes de colocar o plano dele.
Porque essa é a sabedoria que vem de Deus. O Senhor sempre vai nos direcionar, vai nos mostrar e vai depois nos conduzir a concretizar o plano. Mas primeiro a gente tem que olhar, investigar, prestar atenção no que está acontecendo, para depois colocar o plano em ação. E Neemias, ele faz isso, e depois que ele faz toda essa volta, aí ele organiza os que estavam ali na cidade, que vieram com ele. Ele organiza essas pessoas e ele coloca grupos, para que grupos estejam trabalhando, cada um numa porta. E você imagina o tamanho da cidade de Jerusalém? E cada grupo vai trabalhando numa porta, cada grupo vai trabalhando para fechar uma fenda. E ele divide esses grupos, para que não fique nenhum espaço sem alguém cuidando. Para que não fique nenhum espaço sem alguém tomando conta. Olha a estratégia, irmãos. E sabe por que ele teve que fazer isso? Ele teve que colocar grupos divididos ao redor da cidade, por dentro, porque o inimigo se levantou. O inimigo se levantou. Enquanto Israel estava em miséria, em desprezo, abandonada, o inimigo estava tranquilo. Mas quando um homem de Deus se propôs a reconstruir os muros de Jerusalém e trazer de volta a honra a esse povo, o inimigo se levantou. É diferente de você? É diferente de você, irmão? É diferente? É fácil? É fácil guerrear? É fácil lutar? É fácil orar? Interceder? É fácil jejuar? Quando você vai jejuar, o inimigo coloca ali na sua frente uma bandeja de alimentos. Quando a gente jejua, né? Aí o inimigo coloca uma bandeja de alimentos na nossa frente, assim, aparece coisas de tudo quanto é lugar, te oferecendo doce, refrigerante, coisas que você gosta, que você está jejuando, e o inimigo vai lançar o quê? O prato. E quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Porque o diabo, ele não quer que você reconstrua os teus muros. O diabo não quer que você reconstrua os muros da tua casa, os muros da tua família. O diabo não quer que você seja alguém que vai ajudar alguém a reconstruir os seus muros. O diabo não quer que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam transformadas. Então, quando nós começamos a guerrear, quando nós começamos a desejar reconstruir muros, o inimigo se levanta, e aqui o inimigo se chamava Sanbalat e Tobias. E eles iam diante dos muros de Jerusalém e eles zombavam. Eles zombavam daqueles que estavam fazendo a obra. Eles zombavam daqueles que estavam trabalhando. Eles zombavam e diziam: o que é que estão fazendo? São um povo fraco. Olha aí, foram até destruídos pela guerra. Olha o que eles estão fazendo. Não, mas não vão conseguir mesmo. Não vão se levantar. Não vão terminar essa obra. Não vai dar certo. E não é assim que o diabo faz? Hã? Quando você começa a desejar, a orar, a buscar o Senhor, vem palavras, vem vozes, vem pessoas apontando o dedo para você e falando para você: pra quê? Pra que orar? Pra que jejuar, irmão? Não existe mais jejum, irmão. Não
existe, não precisa mais ficar orando, irmão. Para quê ir para a igreja? Para quê? Que palavra o quê? E aí o inimigo se levanta. Só, irmãos, que Neemias, ele entendeu que ele não estava lutando contra a carne. Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Aleluia. E nós vamos lutar não com armas carnais, mas nós vamos lutar com armas espirituais. E Neemias ensina para esse povo que, olha, se mantenham nos seus postos. Se mantenham onde vocês estão. Continuem a obra. Eu vou armar todas as famílias desta cidade. E aí ele entrega as armas para cada família da cidade. Filhos, filhas, avós, tios, netos. E ele entrega e ele fala: armem-se. Porque o Senhor é conosco. E nós não vamos parar a obra. Nós vamos continuar a obra. Nós vamos nos manter de pé. E nós vamos ficar vigilantes. Como sentinela. Porque o diabo, o inimigo, não vai se levantar contra essa obra. Porque nós vamos prosperar. Porque a guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. A batalha é do Senhor. E se Ele me trouxe aqui, é porque essa obra vai ser concluída. E a palavra diz que eles ficavam trabalhando com uma mão e na outra mão com a espada. Aleluia. Prontos para guerrear. Aqui não. Diabo, aqui não. Aqui não. Nós estamos armados. E nada vai impedir que nós façamos a obra do Senhor. E você sabe, queridos, que o Senhor me levou a palavra na carta de Efésios, onde fala da armadura de Deus. E o Senhor falou assim para mim: o que é um sentinela? O sentinela é aquele soldado que fica armado e que guarda o seu posto. Não sai do seu posto. Não sai dali. Ele fica ali guardando o seu posto. Vigilante. 24 horas se for necessário. Ele fica ali. Porque ele honra a sua função. Ele honra a sua patente. Ele honra aquilo para o que ele foi chamado. Então ele é um sentinela. Ele não abre a guarda. Ele não sai dali. Por quê? Porque ele sabe que ele está ali para defender. Ele está ali para vigiar. E qualquer ação do diabo, ele se levanta e dá o sinal de que o diabo está agindo. E aí vem a batalha. E o Senhor falou assim: vocês são sentinelas. A igreja é sentinela. A igreja foi chamada para militar. Milita, diz a palavra. Milita. Combate o bom combate. Guarda a sua fé. Porque você foi convocado para um exército. Aleluia. Amém? Você foi convocado para um exército. E tem muros que precisam ser reerguidos. Tem muros que precisam ser reconstruídos. Tem muitas fendas. Tem muitas brechas que precisam ser fechadas. Tem lugares que não tem ninguém lá guardando. Tem lugares que não tem nenhum sentinela. E o inimigo está se adentrando. E o Senhor nessa manhã diz para mim e para você: basta. Vigia. Seja sentinela. Coloca o capacete da salvação. Pega o teu escudo. Pega a tua espada. Aleluia. E se coloca diante das brechas da sua casa, diante das brechas das pessoas que você conhece.
família. E eu não estou falando hoje só do meu lar, dentro da minha casa, mas eu estou falando dos familiares, eu estou falando dos vizinhos, das pessoas que precisam de ajuda. Tem pessoas que não estão enxergando que existem muros a ser reconstruídos, e nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos apontar para essas pessoas que essas brechas precisam ser fechadas. Essas festas precisam ser restauradas. Elas não estão enxergando que tem um rombo nas suas vidas. Tem um buraco aqui que precisa ser restaurado. E nós somos a luz. Nós somos aqueles que o Senhor conduziu como sentinela, como soldados, como aquele que milita e que vai ajudar a reconstruir. A reconstruir. Soldado que é soldado não fica sentado. A palavra diz que para que a gente possa resistir e suportar o dia mau que nós já estamos vivendo, é necessário que nós nos armemos da armadura de Deus, como verdadeiros soldados de Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos, queridos, como soldados de Cristo, assim como Neemias, chorar pelos que choram, sentir a dor do outro e ajudar aqueles que nós temos alcance, que nós podemos ajudar, que nós podemos falar de Jesus, que nós podemos socorrer. Senão, cadê a boa obra? Cadê a boa obra na nossa mão? O que é que eu estou fazendo em nome de Cristo? Ou o narcisismo já chegou ao nosso coração a ponto de dizer que eu sou individualista e não preciso de ninguém? Não, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é fraternal. O evangelho verdadeiro é aquele que ama o pecador, mas odeia o pecado. Esse é o evangelho verdadeiro. E Neemias nos dá uma lição, irmãos. Neemias fala para aquele povo: se mantenham firmes, fechem as brechas, consertem as portas, e nós vamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Distraiu Dalila. Sansão se distraiu com Dalila e Sansão perdeu. Depois ele teve que se redimir com o Senhor, pedir perdão ao Senhor, mas o seu fim foi trágico. Se nós nos distrairmos, nós vamos fazer como Davi. Davi se distraiu com quem? Betseba. E ao se distrair com Betseba, ele criou um sério problema na sua casa, na sua família. E Marta e Maria estavam com Jesus na sala da casa delas. E Marta se distraiu com o quê? Com o trabalho, com o excesso de serviço. E o Senhor olhou para ela e falou: Marta, você está se preocupando com muita coisa, você não precisa disso. Não fica distraída. Irmãos, não fiquem distraídos.
Não caia no laço do inimigo. Não caia no laço de Sanbalate e Tobias. Não vá na onda dos outros. Não se distraia. E sabe o que pode te distrair mais ainda? É você deixar de ler a palavra de Deus. É você deixar de falar da palavra de Deus. Isso vai te distrair. Sabe por quê? Porque quando você está em dificuldade, quando você está em desespero, quando você está passando por um problema, mas a palavra de Deus está dentro de você, a primeira coisa que você faz é trazer à existência a palavra de Deus para a sua vida. Quando você está em desespero, a primeira coisa que você faz é trazer essa palavra dentro de você. E você começa a recitar essa palavra. Você começa a trazer ela à existência na sua vida. E através disso, todo mundo espiritual se move, porque a palavra de Deus vai e não volta vazia. Ela vai e cumpre aquilo que ela tem que cumprir, porque é promessa de Deus. Então, se você parar de meditar na palavra, você vai cair. Se você parar de vir à igreja, você vai cair. Porque a igreja é a estrutura, é o que nos liga, é o que nos faz corpo. E Neemias mostrou isso. Neemias mostrou que trabalho em equipe dá certo. Trabalho em equipe dá certo. Neemias colocou pessoas para trabalhar na obra. E a união dessas pessoas fez com que os muros fossem restaurados em 52 dias. Porque é necessário a união, a equipe, as pessoas reunidas num só propósito. Porque quando nós estamos juntos, nós unimos força. Nós unimos força quando nós estamos juntos. O que o Senhor falou para Moisés? Quando o povo para na frente do Mar Vermelho e o povo começa a falar para Moisés: Moisés, e agora? Atrás vem Faraó e na nossa frente tem um mar. O que nós vamos fazer, Moisés? E Moisés tinha uma ligação, ó. E Moisés fala assim: Senhor, o povo está reclamando, Senhor, e agora? Aí o Senhor fala assim: Moisés, fala para o meu povo que... Aleluia! O mar, querido, não é obstáculo para você marchar. Os problemas, as dificuldades e nem a morte é algo que vai impedir você de marchar. Marche como um verdadeiro soldado de Cristo. Marche como um verdadeiro sentinela de Cristo. Não se acomode. Não vos conformeis com este século. A palavra diz: não vos conformeis com este século. Ai, mas está difícil, irmã. Está difícil. Está muito difícil. Não vos conformeis com este século. Ore, busque, feche as brechas. E você vai ver que o inimigo vai ter que fugir. Porque a palavra fala que ele vai fugir por 7 caminhos atordoados. Aleluia! Porque quando você fecha a brecha, ele tem que sair, ele tem que ir embora. E nessa manhã, qual é a brecha que está aberta ainda? Qual é a brecha que precisa ser fechada ainda? Qual é a legalidade que você está dando ainda para o diabo? Qual é a legalidade por onde ele está entrando? Ou faça como Neemias. Sonda tua casa. Sonda teus filhos.
começa a se colocar na brecha. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. E agora, querida, eu vou pedir para você fechar seus olhos. E que você pense aí com o Senhor. Onde que está o problema? Onde que está a brecha? Onde que está a abertura? Onde que está a legalidade que precisa ser fechada nessa manhã? E você vai se colocar, querido, nessa brecha. Você vai começar a orar, você vai começar a jejuar. E o Senhor vai trazer para a tua vida a vitória. O Senhor vai trazer para a tua vida a restauração. O Senhor vai te abençoar. E de repente não é na tua casa, mas é no teu vizinho, é lá no teu amigo, é lá no teu colega do trabalho. Pense aí, fale com Deus. Faça como Neemias. Neemias falou com o rei, disse para o rei: eu estou sofrendo, porque o meu povo está sofrendo. E você vai falar para o Senhor a mesma coisa: Senhor, eu estou dolorido, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou chateado, porque fulano, Beltrano está sofrendo. Alguém lá que eu conheço, Senhor, precisa do Senhor, meu Deus. Eu quero me colocar na brecha, Senhor. Eu quero ajudar, eu quero socorrer. Fala o nome dessa pessoa para o Senhor. Fala, querido, fala, professa. Lança no mundo espiritual o nome dessa pessoa. E fala para o Senhor: Senhor, eu estou sofrendo por essa alma, Jesus. Eu estou sofrendo por essa vida. Senhor, eu estou vendo essa pessoa perecer a cada dia, Senhor. Eu estou vendo, Pai, essa criança, Senhor, sofrendo. Eu estou vendo essa esposa sofrendo, Senhor. Eu estou vendo meu colega sofrendo. Eu estou vendo uma mãe chorando, Senhor. E eu quero me colocar na brecha, porque eu sou sentinela do Senhor. Eu sou a atalaia do Senhor. E eu quero me colocar na brecha dos muros. Eu quero reconstruir muros. Eu quero, Senhor, ser usado pelo Senhor. Senão não vai fazer sentido o teu evangelho na minha vida, Senhor. Me usa com poder, com autoridade no teu nome, Senhor, para que essa obra seja concluída. No nome de Jesus. 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 Todo monturo vai sair agora e vai se levantar no nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, tudo que é impossível aos olhos humanos, nós declaramos possível aos olhos do Senhor, porque para Deus não há impossíveis. No nome de Jesus. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Senhor, estamos aqui nessa manhã, porque a tua palavra, Senhor, diz que nós devemos estar, Senhor, como vigilantes, como sentinelas na tua presença, Senhor. Precisamos ter sensibilidade